Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te dar 11 curiosidades sobre a gestação. Então se por acaso tu é aí uma mãe curiosa e quer saber o que pode acontecer, fica aqui nesse vídeo comigo. Tudo que eu vou falar aqui, né, então toda essa lista, ela não substitui a experiência que é gerar uma criança. Então tu pode ter coisas parecidas com o que eu vou falar aqui, e outras coisas não tão parecidas assim. Mas como eu falei, se tu é uma mãe curiosa ou se tu simpatiza, né, com esse universo da maternidade, tu tá no vídeo certo, porque eu vou te contar as curiosidades, eu tenho certeza que algumas vai ficar assim de queixo caído. Vamos lá? O primeiro dado é sobre o útero. Quando a gente não está grávida, o útero da mulher normalmente aí tem o tamanho de uma laranja, mas o útero pode aumentar muito de tamanho na gravidez. Pode chegar ao tamanho de uma melancia, e se tu quer um dado ainda mais chocante, escuta essa. O útero da mulher quando está grávida pode aumentar 500 vezes. Sim, 500 vezes. E se tu já ouviu falar, agora que tu tá grávida, tu precisa comer em dobro, né? Mas diferente dessa crença popular, para a gente ter uma gestação saudável, não precisa comer em dobro, que a gente precisa comer de uma forma saudável. Obviamente que tu vai fazer as consultas com o médico, ele vai te dar também a tua dieta, o que tu pode consumir, tu vai fazer todo o acompanhamento durante a tua gestação, mas não precisa comer em dobro. Apesar da gente estar sendo casinha, né, para um outro ser humano, ele também vai estar se alimentando, mas normalmente, de acordo com os estudos que a gente tem, se a gente ingerir ali na média de 300 calorias a mais por dia do que a gente já comia, tá ok. Mas obviamente, né, que isso vai depender tudo de como que já era a tua alimentação antes de tu engravidar. Ainda no útero, os bebês podem sentir alguns sabores, principalmente aqueles sabores mais fortes que podem passar diretamente aí da mãe pro bebê através do líquido amniótico. Isso acontece ali mais ou menos na 13ª, 15ª semana de gestação, quando o bebê ali, os sentidos já estão mais avançados e desenvolvidos. Alguns sabores como sabor de alho, de curry, sabe aquele temperinho curry? Chimichurri, cenoura, quando faz suco de cenoura principalmente, assim, ele bem concentrado, são alguns dos sabores que os estudos indicam que os bebês conseguem sentir muito. Então repara aí se tu for comer um desses alimentos que eu te falei aqui, ou beber o suco de cenoura, teu bebê aí não vai ficar agitadinho na barriga. Elas podem aumentar de tamanho. Sim, isso não é uma lenda popular. Gente, e falo pra vocês, tá? O meu pé, eu calçava 35 e hoje eu calço 36. É o tamanho que ele era antes. E a minha mãe falou, não tem como. Eu falei, mãe, não voltou. Eu tenho calçados que eu usava antes da gestação, que hoje meu calcanhar fica pra fora. Ou seja, tênis, se eu não me engano, eu voltei a calçar 35 ali, eu consigo usar os que eu tinha. Mas tem uns mule, outros calçadinhos que simplesmente não dá mais. Então, os pés das grávidas, eles podem aumentar de tamanho, seja pelo inchaço, pelo ganho de peso ou pelos ligamentos do corpo. Porque, olha que interessante, durante a gestação, o nosso corpo, ele acaba ficando um pouco mais elástico, se preparando para o momento do parto. Então, se por acaso aí, tu tá grávida e teu pé já aumentou de tamanho, talvez depois ele volte pro tamanho normal, talvez não assim como o meu. Meu não voltou. Na verdade, assim, é complexo, porque alguns calçados eu consigo ainda usar 35 e outros são 36. Enfim, tu sabia que os bebês fazem xixi quando estão dentro do útero? E isso é chamado de urina fetal. Então, na maioria das vezes, assim, no início, na verdade, ele é basicamente água. Esta semana, ele já consegue fazer o xixi sozinho por si só. Ele serve como alimento também para o bebê. A gravidez, ela altera a percepção de gostos e cheiros. Então, quando tu ouvir de uma grávida assim, dizer que ela tá com desejo de alguma coisa, bem provavelmente é por isso. Então, assim, a gente às vezes fica com um gostinho peculiar, né, de misturar talvez algumas coisas assim bem específicas. Eu particularmente não tive muitos desejos, eu tive assim de uma fruta específica que era pitaia, que eu fiquei com muita vontade de comer e quando eu comi, tipo, foi bem, não foi o que eu esperava, sabe? E eu fiquei com muita vontade de comer pizza. E aí sim, quando eu fui no rodízio, eu comi muita pizza. Mas não era nada muito peculiar, assim, sabores. Era só aquela vontade de comer pizza mesmo. A gestação, aí, muito por conta das questões hormonais, é super natural que as grávidas alterem
questão de paladar, questão do cheiro também. E aí é por isso que muitas vezes também ficam enjoadas, sabe? Sentem um cheiro de alguma coisa e ficam enjoada. O que aconteceu comigo na minha gestação é que onde eu trabalhava tinha uma cozinha. E aí eu, né, tinha a cozinha equipadinha com geladeira, micro-ondas, e as meninas comiam ali. Então, quando eu entrava naquela cozinha, assim, vinha aquele cheiro de comida. Ai, gente, aquilo me enjoava muito, 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 muito. Principalmente ali no início da gestação, depois que eu descobri, acho que eu tava com 12 semanas, mais ou menos. Mas aí depois passou. Outra hipótese também bem importante nessa questão de alteração de cheiro, de paladar, é que, muitas vezes, se a grávida, por exemplo, tá com uma vontade, assim, muito de comer carne vermelha, dá pra se investigar com o médico, porque pode ser deficiência, por exemplo, de ferro. Então, tem grávidas que sentem vontade de comer algumas coisas bem bizarras, assim. E aí existe uma síndrome que se chama síndrome de pica. E quando ela tem essas vontades bem diferentonas, é interessante consultar o médico, explicar. Quando isso acontece é porque tá tendo a deficiência de alguns nutrientes. Aí é interessante falar com o médico para poder investigar. Uma curiosidade real, que não é mito, é que a cor da pele pode mudar em algumas áreas do corpo durante a gestação. Então, áreas como cotovelo, joelho, os mamilos, tudo isso pode ficar mais escuro. Pode aparecer também manchas na pele, que nessa época na gestação são consideradas melasmas, então a mãe tem que ter um cuidado, passar produtos específicos, usar protetor solar, porque nessa parte do rosto realmente pode aparecer essas manchas e pode manchar. Outra variação também bem comum que muitas mães ficam é com aquele risco mais escuro que se chama de linha negra. Então a linha negra, né, que ela é localizada assim bem no meio da barriga, ela pode aparecer e ficar mais intensa ali depois do 5º mês mais ou menos de gestação. Demora até uns 3 meses depois pra poder desaparecer. A minha demorou um pouquinho, assim, acho que foi uns 3 meses, mas depois ela sai. Não são todas as mães que ficam com essa linha negra, mas a maioria fica. Interessante também é que, vocês sabiam que mais de 55% dos partos no Brasil são feitos através da cesárea? Enquanto os países mais desenvolvidos da Europa, essa taxa de cesárea, ela baixa para 25%. Nos Estados Unidos, a taxa varia ali mais ou menos entre 35% e o Brasil é considerado o segundo país no mundo que mais se faz cesárea, ficando atrás aí só da República Dominicana. E a OMS fez um estudo que aponta que o ideal por país seria uma média de 10 a 15% de cesáreas. Curiosidade na gravidez é que o cérebro da mãe passa por mudanças bem importantes. E uma das que mais tem estudos hoje é relacionado à empatia, que dura até 2 anos depois do nascimento do bebê. Outro detalhe é que a ciência estabeleceu que durante a gestação, a migração de células do feto para o corpo da mãe. As células do feto são instaladas no coração da mãe, e esse fenômeno tem um nome. Isso se chama microquirerismo fetal. Na maioria das línguas do mundo, a palavra mãe começa com a letra M. Um novo órgão é fabricado pelo corpo durante a gestação. Chama-se placenta, que ele serve para passar nutrientes do corpo da mãe para o bebê. Ele também é responsável por passar oxigênio para o bebê. No final da gestação, essa placenta pode pesar 20% da massa da criança, que geralmente corresponde a 600, 700 gramas. A gravidez é um fenômeno incrível, né? São muitas caixinhas de surpresa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Me conta aí se tem alguma que tu não sabia, ou de repente alguma que tu sabe eu não citei aqui nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo.